Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Então eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E que a gente possa ler junto aí, a partir do verso 33 até o 35. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Um grupo de pessoas, outros evangelhos sugerem, que foram os discípulos de João que fizeram isso. Eles vêm com um comentário: olha, tem dois times aí que estão mandando forte, intenso no jejum. Os discípulos de João, uma referência a João Batista, e os fariseus. Os fariseus, nós sabemos que eles jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18:2, Jesus fala de um fariseu sobe ao templo para orar e ele se orgulha de jejuar 2 vezes por semana. Quando era garoto e lia isso, eu achava que era só ele. Quando você vai estudar a história, a tradição mostra que os fariseus jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Então isso era parte de um movimento coletivo. Tanto que por conta da orientação de Jesus, quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas. A Didaquê, que é o documento histórico mais antigo que nós temos em termos assim de um catecismo de orientação aos novos na fé, orientava os crentes do primeiro século a jejuarem em dias diferentes dos fariseus para não serem confundidos com eles. Então, esses cristãos eram orientados a jejuar na quarta e na sexta-feira. John Wesley, no movimento de resgate das disciplinas espirituais, de uma chamada do povo ao avivamento, ele decidiu resgatar essa orientação da Didaquê, ainda que não fosse uma determinação bíblica. Ele dizia: se os crentes faziam isso no início, nós não vamos perder nada fazendo isso. Aliás, John Wesley não ordenava ninguém ao ministério que não jejuasse toda quarta e toda sexta. Ele simplesmente dizia: eu me recuso a estabelecer no ministério ou reconhecer como um pregador alguém que não jejue esses 2 dias por semana. Então, nós temos 2 grupos que eram intensos no jejum. Eu não sei se os discípulos de João, porque era um movimento historicamente falando mais recente que o dos fariseus, se eles não jejuavam ainda mais para aparecer em primeiro lugar. Mas alguém chega para Jesus e diz: ó, esses 2 times, os caras jejuam pra caramba, mas seus discípulos comem e bebem. Eu lembro de um médico uma vez falando isso para minha mãe. Falou: olha, vocês crentes não fumam, não bebem, mas comem, que é um negócio fora do comum e da curva. Qual o propósito de um comentário desse que fizeram a Jesus? Então você imagina alguém se dirigindo a um pai ou uma mãe dizendo: olha, os filhos de fulano são a bênção, os filhos de Beltrano são comportados, os filhos de Cicrano conhecem limite, mas os seus. Por trás desse mais os seus, a pessoa não está só criticando o comportamento dos filhos, mas está responsabilizando os pais, e a culpa é de vocês que não se posicionam. Então, naquela cultura, atacar o discípulo já era atacar o mestre, mas fazer isso diretamente ao mestre era uma forma de responsabilizar. É o Senhor que não está ensinando eles a jejuar. E é nesse momento que Jesus dá uma resposta que para mim ela é clara e indiscutível, no sentido de colocar o jejum como uma prática da nova aliança. Eu vejo muita gente falando: isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa da lei, Mas Jesus diz: olha, os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será tirado. Do que é que Jesus está falando? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, sempre que Jesus falou do noivo, era uma alegoria, uma referência a si mesmo. Então Jesus disse: enquanto eu estou junto, não vai rolar o jejum. Mas quando eu for tirado, eles vão jejuar. Ele garantiu isso. Isso foi uma determinação sobre a vida dos seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo temos aqui? Então está valendo sobre você o que Jesus falou. Eles vão jejuar. Fala para alguém perto de você, fala assim: eles vão jejuar. Como se não fosse de você que você estivesse falando, Então, o Senhor Jesus garantiu que isso aconteceria. A partir de que momento? A partir do momento em que o noivo fosse tirado. Então Jesus está dizendo:
depois da minha morte e ressurreição, quando eu for assunto elevado aos céus, durante todo o tempo da minha ausência. E normalmente a gente só para pensar que a saída do noivo determina o início do jejum. Mas o que a gente não para pensar é o assunto que nós queremos discutir sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é apresentada como a vinda do noivo para o casamento. O maior evento no calendário de Deus é um casamento. E nós estamos esperando ele acontecer quando o noivo regressará para a igreja, a sua noiva. E nós teremos o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Então Jesus está dizendo que o noivo se ausentaria e durante o tempo da sua ausência seria um tempo de jejum. Isso significa que quando ele voltar, o jejum acabou. Então o jejum não só é para agora, como ele tem prazo de validade. Vai ter uma hora que termina. Quando o Senhor voltar e nós tivermos as bodas, a Bíblia diz que vai ter mesa arrumada, que o próprio Senhor vai nos servir. Aliás, ele disse para os discípulos na última ceia: eu não beberei de novo do fruto da vide, até que de novo aquele dia no reino do meu Pai eu volte a beber com você. Eu não sei exatamente qual vai ser essa dinâmica de comer com ele no seu regresso, porque em algum momento parece que a comida deixa de rolar. Paulo diz sobre o estômago que Deus fez para receber os alimentos, alimento para ser digerido no estômago, mas ele diz: Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então parece que é hora de comer agora e que em algum momento nós também não vamos poder fazer isso. Mas a Bíblia está sinalizando que o jejum tem prazo de validade. O que normalmente a gente não para pensar é: será que de alguma forma há uma relação com apressar a vinda do dia de Deus e a prática do jejum? Então eu gostaria que a gente pensasse algumas coisas sobre a temática da vinda de Jesus, que é assunto para a conferência, né? E eu queria que a gente pudesse enxergar um pouco da relação que essa prática, essa disciplina espiritual tem com o que nós estamos querendo conversar. Quando falamos a respeito da vinda de Nosso Senhor, algo que nós não podemos negar é a declaração do apóstolo Pedro lá em Atos, no capítulo 3. Dos versos 19 a 21. O apóstolo Pedro pregando e diz assim: arrependam-se, pois, eu vou ler na NVI, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, outra tradução diz de refrigério da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, outra tradução diz envie ele o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que... Você pode repetir isso comigo? Diga: até que. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Em outras traduções, nós lemos: é necessário que os céus o contenham, traduzindo, segurem para que ele não volte, até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Quando a gente estuda escatologia, a expressão escatologia é a soma de scatos, no grego último, e logia, o estudo das últimas coisas. Algo que nós não podemos negar é que, independente de qual seja a cronologia dos eventos escatológicos que cada grupo, escola teológica acredite, algo que ninguém pode negar: antes da vinda de Jesus, é necessário que aconteça primeiro a restauração daquilo que ele falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele não está só dizendo que é necessário que profecias se cumpram. Elas vão se cumprir, é fato. Mas ele está falando de algo específico. Ele fala da restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Para que haja uma restauração do que foi dito pela boca dos profetas, só tem um jeito de ser restaurado: é se essas profecias já se cumpriram primeiro. Então ele não está falando só de todas as profecias que faltam ser cumpridas, mas ele está falando de um leque menor, reduzido de profecias que um dia já se cumpriram, mas elas terão cumprimento replicado antes que nosso Senhor regresse. Então isso é uma lógica assim inquestionável, independente de qual seja. Aí tem o grupo lá que crê que Jesus vem da tribulação, que vem no meio, que vem depois. O que não pode ter é quem acredita que ele não venha, porque a Bíblia é muito clara sobre seu regresso. Não importa a escola teológica, escatológica, não dá para negar. A Bíblia diz: convém que os céus o segurem, ele vai permanecer lá até que chegue o tempo da restauração do que Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas.
Entre as profecias que Deus já disse por boca dos seus profetas e que terão cumprimento replicado, nós temos uma que é indiscutível. Em Joel, no capítulo 2, no verso 28, nós vemos Deus dizendo: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Interessante que quando Joel fala isso, ele está falando de um monte de coisa que aconteceu para a sua geração. Mas quando chega no verso 28, ele diz assim: e acontecerá depois. O que significa acontecerá depois? A gente pode imaginar, Deus está apresentando alguns requisitos que têm que ser preenchidos, e como consequência do preenchimento dos requisitos, nós teremos o resultado. Mas ele também pode estar dizendo, ainda que os requisitos sejam preenchidos, não vai acontecer agora, vai acontecer depois. A pergunta é, qual das duas coisas Joel estava falando? Particularmente eu creio que foram as duas. Tinham requisitos e tinha uma sinalização de tempo, e a Bíblia é indiscutível sobre isso. O assunto é indiscutível. Por quê? Quando você olha para os dias de Joel, Deus agiu, Deus interviu, Deus moveu. Em Joel, no capítulo 2, no verso 18, diz: o Senhor se compadeceu do seu povo. Mas quais foram os requisitos que Deus estabeleceu? Os mesmos que pavimentam a chegada de todo avivamento na Bíblia e na história. Deus sempre chama o povo ao arrependimento, à consagração, à santificação, à oração, ao jejum. Joel, no capítulo 2, você vê Deus dizendo no verso 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus. E aí ele fala que Deus é bondoso, é compassivo, é tardio em irar, ele muda de ideia quanto ao mal, porque eles estavam debaixo de juízo anunciado. E aí, verso 15, ele diz: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Foi nesse ambiente, o verso 18 diz: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Qual foi o nível de compaixão oferecido quando eles se voltaram para Deus de todo o coração, em arrependimento, santificação, consagração, oração, jejum? O verso 19 diz: o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, ele diz: filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Então a nação estava em crise, havia fome, escassez de recursos, que eram originários da onde? Da desordem climática e da falta de chuva. Mas Deus diz: eu vou restaurar. Resultado, 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. 26, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. 27, vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E aí chega 28 e ele diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito. A pergunta é: isso aconteceu na geração de Joel? Não há nenhum registro desse nível de derramar do Espírito Santo. E não só não há o registro de que isso não aconteceu nos dias de Joel, como em Atos no capítulo 2, no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro se levanta para uma multidão atônita, que não só está vendo um povo falar em línguas, mas a Bíblia diz: os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. E esse povo está lá atônito com tudo que está acontecendo. E Pedro diz: gente, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. E 19 horas da manhã, mesmo se fosse a turma do porre, não tinha dado tempo dele chegar nesse nível. E diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E agora nós temos um registro da Bíblia dizendo: aquilo que foi prometido lá está acontecendo aqui. E aí Pedro diz que o depois de Joel, não só Joel está dizendo não é no nosso tempo, na nossa geração, mas Pedro está dizendo o depois do profeta Joel cumpriu agora. Mas a pergunta é: então cumpriu e acabou? Não. Pedro levanta
E ele faz uma releitura da profecia de Joel. Ele está falando pelo Espírito. O registro do livro de Atos foi feito pelo Espírito Santo. E Joel nunca falou acontecerá nos últimos dias. Joel disse acontecerá depois, não é agora, é lá na frente. Pedro se levanta e na hora de citar Joel, ele cita toda a profecia de cor, ipsis literis. Mas ele começa dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que significa últimos dias? Ele está dizendo, esse negócio cumpriu aqui, mas não para aqui. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.